Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, amanhã vamos ter aí a definição se o Vasco vai ganhar os pontos ou não do jogo contra o Sport. Vamos falar aqui o que aconteceu com o pedido de anulação do julgamento por parte do Sport. Vamos trazer informações sobre isso, vamos falar também aqui da situação de reforço para a próxima temporada. O Vasco já mirando um goleiro que está num clube da Série A em fim de contrato, hein? Vamos falar desse assunto também, vamos falar aqui da situação do Vinícius. Será que ele vai jogar contra o Vasco? O Ituano vai pagar a multa do jogador? Fiquem até o final, o vídeo está imperdível, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão, né, cara? Dá essa moral aí pra gente continuar crescendo, chegar a 180 mil inscritos. Se você é novo por aqui, se inscreve aí, amigo. Ajuda demais aí o nosso crescimento. É muito importante também você assistir nossos vídeos e clicar no gostei, clica no like aí para fortalecer demais. O YouTube entende que vocês estão realmente gostando do nosso conteúdo, gostando realmente do nosso canal e vai compartilhar com mais vascaínos. Valeu demais aí a galera que tá sempre se inscrevendo, todo dia entrando inscrito novo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o pedido feito pelo Departamento Jurídico do Sport para o adiamento do julgamento do caso sobre a invasão no campo lá dos torcedores na partida contra o Vasco só deverá ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nessa próxima quinta-feira, ou para quem preferir, amanhã, no mesmo dia marcado para a audiência, né? O Globo Esporte entrou em contato aí com a assessoria do tribunal e foi informado a eles que a secretaria do órgão ainda não havia feito nenhum despacho em relação à solicitação do clube pernambucano. Como hoje, na quarta-feira, é feriado, a análise do pedido só poderá ocorrer na quinta-feira pela auditoria do STJD, antes do horário marcado para o julgamento, que está marcado aí para as 14 horas, às 2 horas da tarde, para quem preferir. O motivo do pedido dos advogados do Sport é a possibilidade de perda do ponto da partida, finalizada com empate em 1 a 1 contra o Vasco, né? Caso seja aplicada a lei e o Vasco conquiste os pontos, o Vasco irá vencer o jogo por 3 a 0. O que, de acordo com o Sport, irá interferir diretamente na luta pelo acesso na Série A do Campeonato Brasileiro. Se isso acontecer, o Vasco já estará garantido na Série A antes mesmo do jogo contra o Ituano. Vale ressaltar que o Sport tem apenas 0,04% de chances de voltar à elite do futebol. Precisa de uma combinação de resultados praticamente improvável e, na minha opinião, não tem chance nenhuma de voltar à elite do futebol. Além disso, vale ressaltar que o Sport também pode pegar uma multa aí de R$100 a R$100 mil e perda de mais de 10 mandos de campo. Pois é, a gente espera que isso não termine em pizza, que não termine somente em uma multa pro Sport, né, cara? A gente quer os pontos do jogo, o que eles vão fazer com o Sport, pouco me interessa. Pode dar o estádio para eles de volta, pode dar lá, pode colocar torcedor de volta lá, mas o que me interessa é ser julgado aquele jogo contra o Vasco. Foi facilitada a entrada dos torcedores, é nítido, as imagens, tem o segurança lá que abriu o portão da Ilha do Retiro, os torcedores invadiram o campo. Isso daí prova que não tem segurança alguma. Eu gostaria de saber por que o Sport não chama aquela bombeira que foi agredida por um torcedor do clube medíocre deles? Por que não pergunta a opinião dela? Se tem que ser interditada a Ilha do Retiro, se o Vasco merece os pontos, porque ela foi agredida por um torcedor, agredida por um animal que entrou dentro de campo. Isso é lamentável, tá bem nítido para todo mundo que o Sport não tem a mínima chance de ganhar esse julgamento e eles estão desesperados. A gente espera que seja feita a justiça, que o Vasco conquiste os 3 pontos e que volte à elite do futebol. Deixe nos comentários o que você acha desse assunto. Esse adiamento do julgamento, até o momento a gente não sabe se irá acontecer. Somente amanhã, antes do julgamento, às 2 horas da tarde, que a gente vai ter uma posição, se vai ser adiado ou não. Eu acredito que não será adiado e o Sport vai perder sim esses pontos no julgamento. Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Bom, o Vasco que tem aí 2 finais, né? Essa final aí contra o Sport nos tribunais e também a final dentro de campo contra o Ituano, né? O Vasco que vivia uma preocupação quanto ao atacante Vinícius, né? Jogador do Ituano que pertence ao Vasco, está emprestado ao clube paulista e sem dúvida nenhuma é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Ituano nessa temporada, né? O jogador cresceu bastante após a saída dele do Vasco. A possibilidade dele entrar em campo
estava preocupando aí os torcedores vascaínos, mas o técnico do Ituano negou aí essa possibilidade. O Ituano não irá pagar a quantia de cerca de R$1 milhão pela liberação do jogador, porque como o jogador pertence ao Vasco, o Ituano teria que pagar essa quantia para colocar ele em campo em jogos contra o Vasco, e isso não irá acontecer, e ele é desfalque certo para esse jogo, né? Para essa partida, o Paulo Brax gravou um depoimento falando que o Vasco viajará amanhã para Itu. Confira aí se você não assistiu o que disse o nosso dirigente. Assim como a torcida vascaína, todos nós sentimos muito a derrota de quinta-feira, nossa primeira derrota em casa no ano. E a partir de sábado, desde sábado, nós viramos a chave, visando o nosso jogo de domingo. Hoje é o nosso terceiro dia de preparação para essa final. É um jogo diferente, e sendo um jogo diferente, nossa programação e nosso planejamento será diferente. Nós vamos viajar na quinta-feira, 3 dias antes do programado, para que os atletas e comissão técnica e todos aqui dentro estejam 24 horas focados e concentrados totalmente na partida. Respeitamos o adversário, mas temos total confiança nesse grupo de atletas que veste a camisa do Vasco, na comissão técnica, e vamos trabalhar muito para alcançar o nosso objetivo. Como eu sempre tenho dito, obsessão total no nosso objetivo do ano. Pois é, o foco total está nesse jogo contra o Ituano. O Vasco tem que ter aí cabeça no lugar, meu amigo. Tem que ter sangue frio, porque se deixar as emoções tomar conta, o Vasco vai perder o jogo, vai perder de 4, 5-0 pro Ituano. Porque a gente espera que o Vasco entre tranquilo no jogo, a gente espera que faça um bom jogo, sereno. Obviamente, esse time vai errar dentro de campo. A gente sabe que todos os jogos o Vasco erra, mas o erro não pode ser crucial na derrota. O erro tem que ser corrigido dentro de campo e o Vasco conquistar no mínimo esse empate. Esses jogadores têm que entrar sabendo que é a final. Não tem outro jogo após esse. Só tem esse jogo, meu amigo. Venceu, está na Série A. Empatou, está na Série A. Se perder, vai precisar de uma combinação praticamente improvável de resultados. Uma derrota do Bahia por 3-0 do CRB e também aí uma possibilidade do Sport não vencer o Vila Nova fora de casa. Isso se o Vasco perder apenas por 1-0. Se perder demais, vai precisar de uma combinação maior ainda. O Vasco joga por 2 resultados, o empate e a vitória. Ainda temos uma vantagem por isso, né, cara? Um empatezinho garante o Vasco na elite do futebol. Eu estou torcendo aí por 1-1, 0-0, 5-5, 4-4, porque vencer o jogo eu acho muito pouco provável que o Vasco vai conseguir isso, porque o retrospecto do Vasco fora de casa, ele é ridículo. Vai ter que jogar como um time pequeno, se defendendo, e explorar os contra-ataques do Ituano, deixar o Ituano com a bola, porque o Vasco não tem qualidade com a bola nos pés, a não ser dar contragolpes pro adversário, assim como foi no jogo contra o Sampaio Corrêa, que eles acabaram com o Vasco em São Januário. Deixem nos comentários qual o seu palpite para esse jogo contra o Ituano, o que você espera para essa partida. Bom, pessoal, e para finalizar o vídeo, vamos falar do mercado da bola, né? Muita gente falou a respeito aqui do Wellington Rato, também de outro zagueiro lá do Atlético Goianiense. Segundo o site torcedores.com, a diretoria do Vasco teria negado a possibilidade de contratação do Wellington Rato nesse momento, né? Claro, obviamente, o Vasco não vai sair divulgando os jogadores que interessam ao clube, né? Até porque o Vasco ainda está na segunda divisão. Tem um jogo importantíssimo que vai valer a sua vida aí no próximo domingo. Seria óbvio que os dirigentes iriam negar qualquer tipo de negociação, né? E vamos esperar ver assim que acabar a Série B se vai intensificar o interesse do Vasco ou não no meio atacante Wellington Rato. Hoje também surgiu informações a respeito do goleiro Walter. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Vasco e o São Paulo estariam interessados na contratação desse goleiro de 34 anos, que está em fim de contrato com o Cuiabá. Em caso de descenso do Cuiabá, o Vasco pode encontrar maior facilidade ainda na contratação do Walter. Caso ele queira continuar lá no seu clube, ele vai renovar o seu contrato, né? Mas se cair para a segunda divisão, pode ser que fique caminho aberto aí para ele ser jogador do Vasco ou do São Paulo, né? É um goleiro muito interessante, na minha opinião. É experiente, tem uma rodagem aqui no futebol brasileiro, ficou muitos anos no Corinthians, apesar de ser reserva do Cássio. Muitos torcedores do Corinthians gostavam bastante do Walter
falava que o nível dele era nível para ser titular de outros clubes aqui no Brasil, e com certeza ele provou isso no Cuiabá, apesar de ser um clube minúsculo, mas ele tá jogando muito bem, é o capitão do time e, na minha opinião, seria um bom reforço sim para ser o goleiro titular, muito infinitamente melhor do que esse Batman mão de alface, né? A gente espera que o Walter seja o goleiro do Vasco, na minha opinião. O Vasco tentou o goleiro Rossi do Boca Juniors, muito possivelmente irá renovar com o clube argentino. Deixe nos comentários se te agrada essa possível contratação do goleiro Walter, especulado aí no Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!